capítulo de número 1, versículo de número 1. É interessante a ousadia do apóstolo João em colocar essa palavra logos. No princípio era o logos, versículo 1. E o logos estava com Deus, e o logos era Deus, ou o logos era divino, que é a tradução mais correta. E João vai destacar e chamar a atenção de Jesus como logos nisso aqui. Só que quando a gente fala de logos, a gente logo automaticamente vem pensamento grego, pensamento helênico e pensamento gnóstico, mas o logos vai muito além disso. Nós temos logos em Heráclito, nós temos logos nos estoicos, nós temos logos em Filo de Alexandria, nós temos logos nos judeus e nós temos logos em João. O que é que João quer falar nesse texto acerca do logos? É interessante que quando João fala no princípio era o logos e o logos estava com Deus e o logos era divino, havia um herege chamado Ário que se levantou, inclusive os testemunhas de Jeová, porque o de Jeová somos nós, tá? Os testemunhas de Jeová dizem que Ário, eles têm um pensamento ariano de negar a encarnação de Cristo. E Ário dizia assim, olha o que Ário dizia: houve um dia em que ele não era, porque Ário acreditava que Cristo foi criado baseado nesse texto que eu acabei de ler para vocês. Em 325 depois de Cristo, no concílio de Niceia, essa heresia caiu por terra. E quando Ário levantou essa heresia, havia um consenso, e quando os estudiosos vão estudar sobre o logos, né, eles vão buscar, e é quase unânime quando você pega um livro teológico, você ouvir que João tirou o logo da cultura helênica. Só que João, ele vai ser muito mais ousado até mesmo do que o próprio pensamento judaico, do que o próprio pensamento helênico. E a gente pode observar, por exemplo, vamos lá, por partes. De qual termo João se apropria da palavra logos para colocar essa palavra logos em Cristo? Quando você estuda os evangelhos, você sabe isso, já que você de cor e salteado. Mateus fala de Messias, Marcos de servo, Lucas de filho do homem, mas João é ousado. Ele fala, ele é o filho de Deus. Quando João fala no princípio era o logos, ele está como um judeu, voltando e fazendo uma declaração com certeza de Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. João está dizendo que no Gênesis 1 é a criação, e quando ele começa o evangelho dizendo que no princípio era o logos e o logos estava com Deus e o logos era Deus, João estava dizendo que aqui é uma nova criação. João está dizendo que existe um novo criar em Cristo Jesus, e ele vai dar a divindade a esse Cristo. Quando Heráclito apareceu no 6º século antes de Cristo, Heráclito disse o seguinte: o logos para Heráclito era: todas as coisas estavam em um determinado curso, e que nada permanece da mesma maneira. Escute, a ordem de tudo no universo é feita pelo logos, conceito de Heráclito, que faz com que o mundo se torne um cosmo e um mundo ordenado. Heráclito dizia que o que dava ordem, que o que dava função a tudo era o logos. Mas o pensamento helênico, ele não conseguia com que o logos transcendente fosse ao mesmo tempo imanente. Para eles, o Deus Todo-Poderoso, o logos que criava tudo, era tão grande que não era o logos em si. E Filo, que foi o fundidor dessas duas junções, foi Filo que pegou conceitos judaicos. Filo de Alexandria foi um judeu que viveu no tempo de Cristo, viu? Que ele era contemporâneo de Cristo, e esse pensamento de logos do mundo judaico com o mundo grego foi mesclado por ele. E Filo dizia o seguinte: era impossível Deus, o logos, ser o criador de tudo. Então, o que era que o logos fazia? Ele criava forças alternativas, e essas forças alternativas eram elas que criavam. E Heráclito vem nesse mesmo pensamento. Quando nós chegamos no tempo da teologia estoica, que são os pré-socráticos, eles vão dizer o seguinte: o logos para os estoicos era o espermático logos, o princípio gerador do mundo, que se revela no logoi e espermatikoi, forças formativas. O logos era assim o princípio gerador de tudo, mas ele não cria, porque eles não conseguiam assimilar no mesmo pensamento que os muçulmanos têm hoje. É impossível na cabeça dos muçulmanos
Alá, o Deus Supremo, encarnar aqui. Porque para ele, Alá é transcendente e ele não consegue ser imanente. Então o que é que o Logos tem que fazer para os estoicos? O Logos tem que criar outras forças menores. Essas forças vão dar vida a tudo que existe. O Logos será a razão, como no pensamento de Filo de Alexandria, e a razão vai coordenar essas outras forças, e essas forças vão dar regra a tudo que existe, ordem, sendo Logos, vai sendo capacitado. Preste atenção, quando o Filo de Alexandria, que viveu 20 antes de Cristo e morreu por cerca de 42 a 50 depois de Cristo, ele vai dizer que o Logos é o seguinte, foi o que causou, ele vai dizer, o Logos usava a mediação. Por que Filo falou do Logos? Porque, como eu disse para você, Filo não conseguia, e nenhum que veio antes e depois conseguia dizer como é que a força que rege tudo. Tanto que, se você pegar o Logos, olha o que Filo dizia, o Logos pode ser um ar quente, um fogo abrasador que ninguém suporta, uma força, um vento que ninguém pode controlar, só que essa força pensa. Ele dizia, Deus, a razão de tudo, do Logos. Então Deus criou forças porque Ele não consegue ter contato conosco aqui. É por isso que eu sempre digo, quando eu prego sobre Cristo, que falo que o cristianismo histórico é a única religião do planeta Terra, a única que consegue Deus ser transcendente e imanente ao mesmo tempo. Ou seja, quando Deus é transcendente, Ele não consegue ter relação com o homem. Quando Deus consegue ter relação com o homem, Ele não consegue ser transcendente. Mas João foi o único na sua definição que conseguiu trazer um Deus que é todo poderoso, que é fonte de tudo, que é começo de tudo, que é ordem de tudo, e dizer que esse Deus conseguiu habitar. O Logos na literatura hermética, Poimandres, que é o dragão da sabedoria, olha o pensamento dele, ele disse assim, a sabedoria era uma luz, e a luz começou a ficar fraca. De repente eu vi que apareceu as trevas, pensamento de Poimandres. E é um livro chamado Dragão da Sabedoria, que era um livro que dizia como a sabedoria da alma humana acontecia no pensamento grego helênico. Isso aqui é filosófico, vamos já entrar na Bíblia. E ele dizia o seguinte, a luz aconteceu, tinha a luz, o Logos, só que apareceu as trevas. De repente as trevas começou a tomar força, e a treva começou a ficar incontestável e irrefutável. Então o Logos, a luz, precisou fazer alguma coisa. Ou seja, a luz que dava ordem era o Logos no pensamento deles. E para os judeus, quando a gente vai no pensamento judaico, olha só, por que eu falei do pensamento helênico? Presta atenção para mim, por favor. Porque tem muita gente que pensa que João, quando fala do Logos, ele só está usando conceito helênico. Ele só usa Heráclito, Filo, estoicos e literatura hermética. E não é verdade. Por quê? Porque João tem sim, João é judeu. Tanto que o versículo que você leu, ele já começa fazendo uma relação de Gênesis 1 com o começo do seu evangelho. E ele vai ser muito ousado. Inclusive, por exemplo, quando você lê o Dr. F.F. Bruce, ele vai dizer algo que eu acho fantástico. Ele diz, no contexto de fazer teologia, João era mais fascinante do que Paulo. Escute, João não sabe mais do que Paulo em conteúdo, Paulo sabe muito mais, mas para fazer teologia, Dr. F.F. Bruce diz assim, para pegar todos os conceitos judaicos, a teologia vertical, e transformar ela numa teologia horizontal, a horizontal judaica, e transformar numa teologia vertical helênica, não é fácil. Como assim? Presta atenção para mim, era presente, era por vir, era da carne, era do espírito. O judeu acredita no vertical, só que o grego acredita em mundo de cima, mundo de baixo, mundo das luzes, mundo das trevas, céu, Hades. João pega a teologia e fala assim, deixa eu inverter. Ele tira do horizontal e faz para o vertical, sem mexer em nenhuma verdade bíblica das escrituras. Os críticos textuais vão falar algo fascinante, Joel. Eles vão dizer assim, era impossível um pescador ter esse nível teológico. Tanto que eles vão dizer que João não escreveu isso aqui, porque a teologia nesse livro é muito profunda. Realmente um pescador comum não consegue, mas um pescador cheio do pneuma é diferente. Olha como os judeus entendiam. Quando se fala de Logos no pensamento judaico, sabedoria, sofia no grego, eles sempre acreditavam que na expressão sabedoria
ou verbo, no Antigo Testamento, nunca era só uma expressão, uma forma de falar, mas eles personificavam a sabedoria. Tanto que eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 8. Por favor. Provérbios, capítulo de número 8. Vamos ler do verso de número 22 a seguir. Olha só. No Antigo Testamento a palavra não é meramente uma forma de expressão, mas era uma existência semi-hipostática. Eles personificavam a sabedoria como alguém, como uma pessoa. Olha o que diz Provérbios capítulo 8, verso 22. Quem encontrou, diga amém. A eternidade da sabedoria. Escute isso. O judeu acreditava assim, ó: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio. Presta atenção nessa expressão, desde o princípio. Antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de águas, antes que o monte fosse firmado, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Vamos ler até o 31. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Eu era o seu aluno. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitado e achando as minhas delícias. O judeu não acredita que no princípio Deus criou primeiro os céus e a terra. Você sabe qual foi a primeira coisa que Deus criou no pensamento judeu? O Logos, a sabedoria. O texto que você acabou de ler: antes que houvesse abismo, trevas, tudo, lá estava eu. Deus falou para a sabedoria: senta aqui, sabedoria, que eu vou te ensinar. Você já imaginou isso? Senta aqui, sabedoria, para te ser minha aluna. E o judeu acreditava que a sabedoria não era uma expressão, não era só palavra de Deus. Porque quando Deus fala em Gênesis 1:3, leia, abra, volta, vai no primeiro livro, rápido, culto de ensino. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim: e disse Deus, haja luz. A palavra não é só uma expressão, ela traz vida, ela gera cura, ela gera algo. Salmo 33, versículo 6. Salmo de número 33. Abre rápido. Versículo de número 6. Olha o que é o Logos para o judeu. 33, versículo de número 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. O mesmo Salmo, versículo 9, verso 9. Pois ele falou e tudo se... Então, o que João tem de conceito do judaísmo do Logos o Logos não é só uma palavra. O Logos é algo que traz o que não existe para a existência. Só que isso não difere dos pensamentos que eu acabei de colocar para vocês aqui. Heráclito também pensava isso, Filo também pensava isso, os estoicos também pensavam isso, a literatura hermética também pensava isso. Só que eles só não conseguiam entender uma coisa. Só falo. O que, pastor? O pensamento judaico e helênico é o mesmo. Presta atenção para mim. Os caras falam assim. Eu fico olhando os filósofos falando: quer conhecer filosofia, helenismo, tem que estudar Platão. Platão estudava a Bíblia. Você não entende isso? Como assim? Porque o conceito não pode vir do grego para o judeu. O conceito tem que sair, Joel, do judaísmo para o helenismo. Sim ou não? Então o que era que Platão ia fazer? Ele ia abrir Provérbios e falar assim: vamos ver como é que eles entendem como aconteceu tudo. Aí eles foram ler. Só falo se você dá glória. Quando eles pegaram os conceitos e viram que palavra era algo que Deus, haja luz, gere vida, gere cura. Aí eles diziam assim: olha, tudo aconteceu com uma palavra. Só que eles não sabiam definir como esse Logos foi criado. Como assim, pastor? Presta atenção para mim. Como aconteceu o Logos? Quem criou o Logos? Tanto que Ário não entendeu e criou uma heresia que disse assim: no princípio era o verbo,
e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na cabeça de Ario, em algum momento, Cristo foi criado. Só que quando João trabalha o conceito de Logos no livro dele, ele não trabalha um conceito de Cristo existente. Se você pegar o Evangelho de João, e eu vou te citar duas referências agora, você vai ver que o que João tem, e João é, vou usar essa palavra forte, João foi louco aqui. Porque quando ele começa dizendo assim, no princípio era o Logos, ele está dizendo assim, ele nunca nasceu. Por quê, pastor? Olhe para mim. Porque no princípio significa antes da criação. Você não entendeu. Quando João fala no princípio era o Logos, ele está dizendo, olha, ele aconteceu antes de acontecer. Vamos ler o texto? Bora. João capítulo 8, versículo 58. Aleluia. João capítulo de número 8, versículo 58. Olha o que ele disse. Ele abriu a boca e disse assim, ó, João 8, 58. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu. Só que nos apócrifos, por exemplo, eu descobri estudando hoje, George Led, que o conceito de autoexistência não vem dos helênicos, vem dos judeus. Tobias e Enoque acreditavam num Deus autoexistente. Por isso que eu digo, não pode vir de lá para cá, tem que vir daqui para lá. Viu? Tem que vir daqui para lá. Interessante, no tempo de Lutero, Lutero falou assim, as cátedras da Europa estavam todas influenciadas por uma onda muito grande de filosofia, igual como está hoje. E todo mundo que quisesse conhecer Deus, Rafael, tinha que estudar dois homens. Quem? Sócrates e Platão. Ou seja, quer conhecer sobre Deus. Por quê? Porque na cabeça do europeu, do estudioso, do acadêmico, ninguém sabia falar mais de Deus do que esses dois homens. E o que foi que ele fez? Ele fez o seguinte, Lutero pegou e deu-lhe na canela e disse assim, pá, quer conhecer Deus? Não é Sócrates e nem Platão. Ele disse, só tem uma escada. Aí tem essa famosa história de Lutero, que até tem uma mensagem, as duas escadas, que eu já preguei aqui no culto de ensino. E Lutero sabia desse pensamento. E João vem na mesma pegada. Um pescador, capítulo 17, versículo 5 do Evangelho. Vai lá. Olha essa referência aqui. Quem encontrou, diga amém. Ele diz assim, ó. E agora, Pai, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado, ou antes que houvesse mundo. Quando João apresenta o Evangelho, ele vai começar a dizer assim, ó, no princípio era o, e o verbo era, e o verbo estava com, ele estava se referindo a um período antes do Gênesis, ou seja, o verbo já existia na eternidade. João estava falando para Heráclito, não adianta vocês tentarem descobrir quando ele foi criado. Ele estava falando para os estoicos, não adianta vocês tentarem descobrir quando ele foi criado. Ele estava falando para a literatura hermética, não adianta vocês tentarem descobrir quando o Logos foi criado. Por quê? Porque o Logos não foi criado, ele era. Ele fala de autoexistência. Ele está dizendo assim, ele não teve princípio. Pai, glorifica-te comigo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse. Oh glória, dá um glória a Jesus para ajudar o pregador. Aí, preste atenção, beleza. Com certeza, eu não posso fugir disso. Tem aqui influência de Filo em João, de Heráclito, tem, claro. Tem literatura grega, helênica na influência, não pensa, com certeza. Até porque para ele repassar para os gregos, ele tem que entrar no mundo filosófico deles. Só que João vai quebrar a perna de todo o pensamento helênico e gnóstico agora, com o versículo 14. 1,14. Olha o que ele vai falar. Presta atenção, ó, olha para mim antes de você ler. Antes de você ler, João 1,14, todos. João falou assim, Heráclito falou, não, o cosmo é quem dá ordem em tudo, mas ele não pode ter contato conosco, porque a matéria não pode ter contato com Deus. Lá vem Filho de Alexandria, não, ele é o cara, o Logos é o cara, ele é a razão, ele cria forças, porque ele não pode criar, porque ele é muito grande. Lá vem os herméticos, não, ele é a força de tudo, ele dá ordem, sem ele não tem ordem. Só que ele não tem como a gente ter contato com ele, porque ele é a força que rege. Aí João no 1,14 fala assim, e o Logos irmão, como? Ele está falando assim, ó, e o Logos se fez carne.
E eskenocen no grego, habitar, humilhar, encarnar, tabernacular, montar a tenda. Irmão, presta atenção. Uma coisa é você ouvir um pregador que leu um comentário de alguém e que pregou. Por exemplo, uma coisa, escute, olhe para mim. Uma coisa é você ver o pastor Narciso que leu alguns comentários e pregou para você. Outra coisa é você ouvir um homem que dormiu no peito do Logos. Não, você não entendeu. Ô glória, o cara falava com tanta precisão. E lá vem, imagine lá o contexto. O mundo helênico querendo entender o Logos, o mundo judaico querendo entender o Logos, os de Qumran querendo entender o Logos, e João. Aleluia. Eu tenho certeza que no momento de descontração dos discípulos, eu tenho certeza disso, e quando eu chegar no céu eu vou ser confirmado disso. Eles olhavam para Cristo e falavam assim: Senhor, como foi que aconteceu a tua encarnação? Porque todo mundo quer saber e ninguém sabe. Escute só, olhe para mim, olha o que é o mundo espiritual. Jesus nasceu. Isso, muito obrigado. Jesus acabou de nascer, pá. Ele é um bebezinho, como a Valentina que acabou de ser apresentada. Aqui está José e aqui está Maria. Se o menino Jesus cair do colo da mãe e do pai, ele morre, sim ou não? Olha, mas ele não tinha que morrer na cruz? Sim ou não? Olha como é o mundo espiritual. Ali tem duas naturezas, sim ou não? Tem a divina e tem a humana. Jesus está um bebezinho na mão de Maria. Só que, Jesus no mundo humano encarnado é totalmente dependente do pai e da mãe. Ele precisa deles para comer, para ser amamentado, para ser trocado, sim ou não? Mas no mundo espiritual o bebê sustenta Maria, José, Israel. Pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? No mundo humano o Logos está. Por quê? Porque Deus precisava criar, presta atenção. O Logos precisava vir fazer uma coisa, e ele veio. O Logos veio mostrar quem era a luz. O Logos veio mostrar quem era a verdade. O Logos veio mostrar quem era a vida. O Logos veio mostrar quem era a graça. O homem queria saber disso. E o Logos só que tinha uma coisa que o homem queria saber de todo jeito: quem era Deus. Escute uma coisa: sem o Logos você não sabe nada. Segura, que essa vai ficar no final. Essa é forte. Deixa eu pular aqui. E o verbo se fez. Quebrou Heráclito, quebrou os estoicos, quebrou a literatura hermética, quebrou Filo no meio. Aí apareceu lá um camarada chamado Cerinto. Primeira carta de João foi escrita só para combater ele. De 13 cartas de Paulo, só para você ter uma ideia, o gnosticismo foi tão forte que 8 foram escritas para combater o gnosticismo. Só para você ter uma ideia, era um câncer da igreja primitiva. E no mesmo pensamento helênico, ele vinha na mesma pegada. O Logos não pode estar conosco, porque o Logos é a força de tudo. Então agora, pastor, por que eu preciso entender? Olhe para mim, já vou terminar. Por que eu preciso entender o Logos em todas essas visões? Porque o Logos de Heráclito não sangra. O Logos de Filo não sangra. E Moisés falou lá no Antigo Testamento: só há recebimento de sacrifício se houver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo abre a boca e diz assim: sem sangue não tem remissão de pecados. E Cerinto andou na igreja primitiva dizendo: olha, esse camarada chamado João já estava velho, um senhor, viu? Esse homem chamado João, esse apóstolo que ficou passando uma temporada lá em Pátimos, ele está pregando mentira. O Logos não pode encarnar. Aí ele começa a carta dizendo: os meus olhos viram ele. A minha mão, levante a mão, Aline, que o Senhor vai ser o Logos. Olha a moral que eu vou lhe dar. A minha mão tocaram nele. Se vem aqui, eu peguei a minha cabeça, Cerinto, e colocava assim no peito dele. Você consegue compreender isso? E João abriu a boca e disse: levante a sua mão. E o Logos se fez.
Escute só uma coisa: a encarnação é algo tão fenomenal que o ser mais poderoso do mundo, o próprio Deus, o Filho de Deus Cristo, dono de todo o poder, onipotente, poderia ser fraco. A encarnação deu para ele o ser que tem toda a glória, a água da vida. Na encarnação pediu água para uma samaritana. É interessante que depois dos 21 capítulos do Evangelho de João, você não vai ver ele voltar mais para o prólogo do Logos. Mas os 21 capítulos restantes, os 20 capítulos restantes, vai ser só para mostrar no Evangelho que Cristo realmente era o Logos. Me prova, Narciso. Provo sim. Por quê? Porque se não for Logos, não transforma água em vinho no capítulo 2. Se não for Logos, um crente velho não aceita Jesus no capítulo 3. Se não for o Logos, uma mulher samaritana não se converte no 4. Se não for o Logos, o paralítico não levanta no capítulo 5. Só o Logos no capítulo 6 pode multiplicar pães e peixe. Só o Logos pode tirar a incredulidade no capítulo 7. Só o Logos perdoa uma mulher adúltera no 8. Só o Logos abre os olhos do cego de nascença no 9. Só o Logos pode dar um sermão do bom pastor no 10. Só o Logos no capítulo 11 pode dizer: morto, levanta que eu sou a vida. Só o Logos no 12 pode ir em Betânia comer da última ceia. Só o Logos em carne pode pegar uma bacia e dizer: sente aqui, deixa eu lavar o pé de vocês. Só o Logos, como disse o Sérgio, que já esteve lá, pode dizer: não se turbe o vosso coração, eu conheço lá, eu já estive lá, antes que Abraão era, eu sou aquele que tem todo o poder e autoridade. Só o Logos no capítulo 5 pode dizer: eu sou a videira, vós sois o ramo, e aquele que não tem fruto eu corto e lanço no fogo. Só o Logos no 16 pode dizer: eu vou e eu mando um outro igual eu, da mesma forma, do mesmo poder, da mesma unção. Só o Logos no 17 pode orar assim: ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só o Logos que no 18 é crucificado, dizendo: Pai, faz a tua vontade. Só o Logos no 20 que ressuscita. E no 21 João diz: olha, ele vai voltar para buscar. Pode chorar, isso é o poder do Evangelho. Eu vejo pessoas chorando porque aonde o Logos é pregado tem poder, tem unção, tem cura, a manifestação de dons. Ele está aqui. Imagine só, e eu termino aqui. Quando o judeu ia pegar a Bíblia para ler Mateus, ele abria o Evangelho de Mateus e ele lia Abraão, Davi, toda a genealogia. No capítulo, quando ele pegava Marcos, ele via Cristo como servo. Quando ele pega Lucas, ele vê um estudo histórico de alguém que pesquisou para narrar a vida de Jesus, discípulo de Paulo. Agora quando ele pega João, imagine esse cara lendo o versículo 1: no princípio era Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava com... Aí o camarada fala assim: esse João é doido, olha. Ele está dizendo que Cristo é Deus. Olhe para o seu irmão e diga: você crê que o Logos é o Filho de Deus? Deixa eu terminar. Escute só, eu disse para vocês, eu termino aqui, de verdade mesmo, que o Logos veio mostrar no 1:4 que ele é a vida. No 1:4 e 5, olhe para mim, ele diz que ele é a luz e ele é a vida. No capítulo 1, no versículo 14, ele fala que ele é a graça, a verdade e a glória. Sem o Logos tu não sabe o que é vida, sem o Logos tu anda nas trevas, sem o Logos tu não conhece o que é graça, tu vive na mentira e não vai conhecer a glória. Agora tem a mais forte de todas. Qual? O judeu queria conhecer uma coisa. Quem? Deus. Vou repetir.
O judeu queria conhecer Deus. Olha o que João escreveu no capítulo 1, no versículo de número 18. Ele disse assim: o pessoal que já viu Deus, para esses mentirosos, lá vai: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus está andando e o discípulo agoniando eles: mestre, 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 Rabi, Rabi, Rabone. Ele olhava assim: diga, mostra-nos o Pai. Essa ele vai falar no microfone, essa. Há tanto tempo estás comigo e ainda não conhece, ainda pergunta quem é o Pai. Escuta. Aí ele olha e fala assim, ó: quem vê a mim? É interessante quando você vai estudar história na faculdade ou no ensino médio, tá lá assim, ó: 303 antes de Buda. Vai dar glória ou não vai? 405 depois de Henri Cristo. Queima Jesus. 730 antes de Allan Kardec. 880 antes de Maomé. Cristo é tão logos que quando ele pisou na terra tiveram que mudar o calendário do planeta. No teu, levante a sua mão em nome de Jesus. No teu livro não está antes de Allan Kardec, antes de Alexandre, antes de Faraó, antes de Artaxerxes. Lá está escrito antes de Cristo e depois de Cristo. Lutero disse: e o verbo para se revelar teve que se esconder. Você não entendeu. Vou dar mais uma chance. E o verbo para se revelar, ele teve que se esconder. Está na cara, presta atenção. Se Jesus viesse com 0,0000000 2 dias depois, 0,000,1% da sua glória, você saberia o que era capaz de acontecer? Mas ele vem, imagine, escute só. Vamos atravessar para o outro lado. Quem está lá na ponta, diga o Logos. Quem está lá na ponta? Quem está lá na ponta? Aí o Logos olha para os 12 e fala assim: estou cansado. Você não entendeu. Como é que Deus está cansado? Por quê? Aí Isaías escreve inspirado 160 anos antes. Ele não tinha parecer e nem formosura. Aí João no capítulo 1 termina dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não. Porque o judeu estava esperando Logos, um cavalo branco, o Messias de glória, acabar com Roma. Olha só, Pedro, João e os discípulos brigando: mestre, 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 quem é que vai sentar do teu lado e o do outro? A mãe perguntando. Olha só, Jesus falou assim para eles: meu reino não é desse mundo. Aí ele sobe do Monte das Oliveiras, escute, vai subindo, eles estão com os olhos fitos. Ele lança essa palavra: fique aqui da onde eu estou subindo, eu vou descer nesse mesmo lugar. O profeta Zacarias viu isso no capítulo 12 ao capítulo 14 do seu livro, é só você ler na sua casa. Quando Jesus está subindo aos céus, ele fala assim, aí ele poderia deixar os discípulos bem na foto, sim ou não? Só que Jesus não acreditava na doutrina da prosperidade. Ao invés de dinheiro, ele deixou cruz. Carregue cada um a sua, segure. E ele disse assim, ó: a minha paz. Olhe para o seu irmão, eu já terminei. Olhe para ele, pergunte: tem paz aí?
Olhe para ele e diga assim: se tiver paz, é discípulo dele. Se tiver paz, é discípulo dele. Pastor, olhe para mim, não tenho paz, vem aqui na frente agora. Eu te desafio. Não tenho paz. Deixa eu orar por você. Não tem ninguém? Todos têm paz? Fique de pé em nome de Jesus.